Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo eu trouxe o passo a passo desse centro de mesa em crochê. Essa peça mede 50 centímetros de diâmetro. Eu fiz utilizando o barbante número 4 em duas cores. Eu trabalhei com o branco, que é a cor predominante, e utilizei no acabamento a cor azul. Mas essa peça pode ser feita de uma cor apenas ou uma variação maior de cores. Aí vai da sua preferência. Para trabalhar com o barbante número 4, eu utilizei uma agulha para crochê de 3 milímetros. Essa peça pode ser feita o mesmo passo a passo com os fios número 6, número 8 ou número 10, que aí você vai estar fazendo um tapete. Se você utilizar um fio de espessura menor do que o fio 4, pode ser tanto fio de algodão como de polipropileno, também vai ficar com bom resultado, só que ela fica uma toalhinha menor. Mas durante o vídeo eu explico como fazer mais carreiras aqui da base. Então, qualquer dúvida, você deixa nos comentários que quando for possível eu respondo. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para estar recebendo as notificações quando eu postar algo novo no canal. Então eu espero que vocês gostem desse passo a passo, que vocês gostem dessa peça e possam estar reproduzindo o seu modelo aí da sua preferência, com as cores e o material que você tiver à disposição. Então vamos dar início ao passo a passo? Eu vou começar a peça com o nó inicial. Em seguida faço 5 correntinhas. Fiz as 5 correntinhas, volto na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo, formando um círculo. Faço 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Esse é o início da primeira carreira. Volto no círculo e faço mais um ponto alto. Volto no círculo e faço mais um ponto alto. Aqui dentro farei 18 pontos altos, contando com esses 3 que eu já fiz. Vou encerrar a primeira carreira com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das 3 que equivalem a um ponto alto. Então a primeira carreira possui 18 pontos altos. Faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Esse daqui é o início da segunda carreira. Faço uma correntinha de espaço, laço, venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço. No próximo ponto de base faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço. No próximo ponto de base faço um ponto alto. Farei assim a volta inteira, um ponto alto em cada ponto de base, com os intervalos de uma correntinha entre eles. Ao todo são 18 pontos altos. Fiz os pontos altos, vou encerrar a segunda carreira com uma correntinha de espaço, e aqui onde tenho as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, na terceira faço um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo dentro do espaço de uma correntinha. Vou começar a próxima carreira com as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E dentro do mesmo espaço faço um ponto alto. Então eu tenho 2 pontos altos dentro do espaço de uma correntinha. Faço uma correntinha, vou pular o ponto alto, no próximo espaço faço 2 pontos altos. Faço uma correntinha, vou pular o ponto alto,
No próximo espaço, faço 2 pontos altos. Essa é a sequência da terceira carreira. Em cada espaço de uma correntinha, faço 2 pontos altos. O intervalo entre eles é de uma correntinha. Vou encerrar a terceira carreira com uma correntinha de espaço e faço um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das 3 que equivalem a um ponto alto. Vou começar a quarta carreira com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e faço um ponto alto no próximo ponto de base. Faço 2 pontos altos dentro do espaço de uma correntinha. Faço um ponto alto no próximo ponto de base. No próximo ponto, faço um ponto alto. Dentro do espaço de uma correntinha, faço 2 pontos altos. Então, nessa quarta carreira, faço 2 pontos altos em cada espaço de uma correntinha, que são os aumentos. E nos pontos de base, onde tem os blocos de 2 pontos altos, em cada ponto faço um ponto alto. Dentro dos espaços, faço 2 pontos altos e em cada ponto de base faço um ponto alto. Essa é a sequência da quarta carreira. Farei assim a volta inteira. Fiz a volta inteira, essa carreira que é formada só por pontos altos. Vou encerrar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 que equivalem a um ponto alto. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. Então vou começar a quinta carreira no segundo ponto de base. Faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e faço um ponto alto no próximo ponto de base. Faço 2 correntinhas de espaço. Vou pular um ponto da base, no próximo faço um ponto alto. No próximo ponto faço um ponto alto. Então aqui fiz 2 pontos altos seguidos. Faço 2 correntinhas de espaço. Pulo apenas um ponto da base. No próximo faço um ponto alto. No próximo ponto de base faço um ponto alto. Formou um bloco de 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Pulo apenas um ponto da base. No próximo faço um ponto alto. No próximo ponto de base faço o segundo ponto alto. Então essa é a sequência da quinta carreira. Faço os blocos de 2 pontos altos seguidos. O intervalo entre eles é formado por 2 correntinhas, mas pulo apenas um ponto da base. Farei assim a volta inteira. Ao todo tem que ter 24 blocos de 2 pontos altos. Fiz a volta inteira, os 24 blocos de 2 pontos altos. O intervalo entre eles é formado por 2 correntinhas de espaço. Encerrei a quinta carreira com um ponto baixíssimo. Vou começar a sexta carreira com as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Faço um ponto alto no próximo ponto de base. Nesse primeiro espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos dentro dele.
No próximo bloco de 2 pontos altos, faço um ponto alto em cada ponto de base. No espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. Faço ponto alto sobre ponto alto. Então, a sexta carreira é formada apenas por pontos altos, onde tenho os 2 pontos altos da carreira anterior, faço um ponto alto em cada um. E no espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. Essa é a sequência da sexta carreira. Encerrei a sexta carreira, formada aqui apenas pelos pontos altos. Faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto para começar a sétima carreira. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo ponto de base, faço o terceiro ponto alto. Então aqui eu tenho 3 pontos altos seguidos. Faço 2 correntinhas. Vou pular apenas um ponto da base. No próximo faço um ponto alto. No próximo ponto faço um ponto alto. No próximo ponto faço o terceiro ponto alto. Fiz os 3 pontos altos seguidos, faço 2 correntinhas de espaço, pulo apenas um ponto da base. No próximo faço o primeiro dos 3 pontos altos seguidos. Então a sequência da sétima carreira é a seguinte: eu faço os blocos de 3 pontos altos seguidos, com um intervalo entre eles de 2 correntinhas. Pulo apenas um ponto da base. Eu estou seguindo o mesmo padrão que eu fiz aqui na quinta carreira. A diferença é porque os blocos são formados por 2 pontos altos, e nessa carreira os blocos são formados por 3 pontos altos. Então eu vou adiantar a sétima carreira, seguindo esse padrão. Em seguida faço a oitava carreira, formada apenas por pontos altos, seguindo o mesmo padrão que fiz aqui na carreira anterior. Faço um ponto alto em cada ponto de base e 2 pontos altos dentro dos espaços de 2 correntinhas. Então vou adiantar essas 2 carreiras e retorno na nona. Eu retornei após ter concluído a oitava carreira. Então a peça ela segue esse padrão. A partir da quinta carreira, eu faço da seguinte forma. Aqui eu tenho na quinta carreira blocos de 2 pontos altos. O intervalo entre eles é formado por 2 correntinhas, pulando apenas um ponto da base. Na sexta carreira, eu fiz ponto alto sobre ponto alto, e 2 pontos altos em cada espaço de 2 correntinhas. Na sétima carreira, eu fiz os blocos de pontos altos, só que aqui são blocos de 3 pontos altos. Eu fiz aqui um aumento. Na quinta são 2, na sétima são 3. A oitava carreira eu fiz uma carreira de pontos altos, seguindo o mesmo padrão. É ponto alto sobre ponto alto. Dentro do espaço de 2 correntinhas eu fiz 2 pontos altos. Então a nona carreira eu vou fazer com os blocos de pontos altos, só que serão 4 pontos altos. Então sempre eu vou aumentar um ponto alto em cada bloco. Fiz as 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. No próximo ponto de base faço um ponto alto. No próximo ponto faço o terceiro ponto alto. E no próximo faço o quarto. Então nas carreiras que tem os blocos de pontos altos, sempre aumento um ponto. Fiz as 2 correntinhas e vou pular apenas um ponto da base. E aqui no próximo faço o primeiro dos 4 pontos altos seguidos.
No próximo faço o segundo ponto alto. No próximo faço o terceiro. E agora faço o quarto. Essa daqui é a sequência da nona carreira. Então vou seguir esse modelo até chegar no tamanho que eu quero para a base da peça, antes do acabamento. Então vou alternar. Uma carreira eu faço os blocos de pontos altos com intervalos de 2 correntinhas entre eles. Lembrando que pula apenas um ponto da base. Na carreira seguinte eu faço uma sequência de pontos altos. Então eu vou seguir essa sequência até que essa base alcance o tamanho que eu quero, antes do acabamento. Então, a nona carreira eu estou fazendo esses blocos de 4 pontos altos. A 10ª carreira é formada apenas por pontos altos. Faço ponto sobre ponto, 2 pontos altos nos espaços. Em seguida, a 11ª carreira passa a ser de blocos de pontos altos. Ela vai ter 5 pontos altos em cada bloco. A 12ª carreira, só de pontos altos. A 13ª, os blocos passam a ter 6 pontos altos. E vou fazer assim até alcançar o tamanho que eu quero. Se você estiver fazendo um tapete, por exemplo, um tapetão, você vai fazer várias carreiras seguindo esse padrão. Então eu vou adiantar e vou mostrar quantas carreiras eu fiz. E a partir daí eu vou começar o acabamento. Eu retornei após ter completado a 14ª carreira. Então eu fiz a última carreira gravada, foi a nona carreira, onde eu tenho os blocos de pontos altos formados por 4 pontos. Em seguida eu fiz a 10ª carreira, só de pontos altos. A 11ª carreira, seguindo o padrão, ela possui 5 pontos altos em cada bloco. A 12ª carreira, só de pontos altos. A 13ª, com os blocos com 6 pontos altos. E a 14ª, uma carreira só de pontos altos. Lembrando que nessas carreiras com os blocos, o intervalo é formado por 2 correntinhas, mas você pula apenas um ponto da base. Você pode fazer essa base maior. Aqui ela ficou com 40 centímetros de diâmetro. Mas dependendo do trabalho que você for fazer, você pode fazer mais carreiras seguindo esse padrão. Agora eu vou iniciar a parte do acabamento. Eu vou trabalhar com outra cor, por isso eu cortei o fio, mas você pode trabalhar com uma cor apenas. Aí no caso você vai deixar aqui com ponto baixíssimo e vai começar a próxima carreira. Para fazer a primeira carreira do acabamento, caso você tenha que fazer mais carreiras para alcançar o tamanho que você quer, é importante que a penúltima carreira, que é essa formada pelos blocos, tenha uma quantidade par em cada bloco. Nesse caso aqui são 6, então se você fizer maior, tem que ser na carreira que tenha 8 pontos ou então 10 pontos. Tem que ser aqui nessa carreira com o número par. Então eu vou utilizar o azul, faço a laçada inicial, vou prender no mesmo ponto onde eu cortei o fio. Puxo o fio, faço um ponto baixíssimo, vai formar uma correntinha. Faço mais 2 correntinhas, aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Passo e no ponto seguinte faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas. Pulo 2 pontos da base. No terceiro faço um ponto alto. No próximo faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas. Pulo 2 pontos da base. No terceiro faço um ponto alto. No próximo faço um ponto alto. Então aqui na 15ª carreira eu estou fazendo os blocos de 2 pontos altos. O intervalo entre eles é formado por 2 correntinhas. Pulo 2 pontos da base, no próximo faço um ponto alto. Como essa carreira não tem aumentos,
ela vai provavelmente ficar se fechando, mas não tem problema, porque na próxima carreira eu farei os aumentos. Encerrei a 15ª carreira. Fiz esses blocos por toda a volta e ao todo eu tenho 48 blocos de 2 pontos altos. Então, se você fizer uma peça maior, com mais carreiras, a quantidade de blocos que tem que ter aqui em toda a volta tem que ser um número par. Tem que ser um número par para dar certo a próxima carreira. Então aqui eu fiz os 48 blocos, vou caminhar com pontos baixíssimos para o próximo espaço aqui de 2 correntinhas. E dentro desse espaço vou começar a 16ª carreira. Faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E dentro do mesmo espaço faço mais 6 pontos altos. Ao todo terei 7 pontos dentro do espaço de 2 correntinhas. Fiz aqui os pontos altos, são 7 pontos ao todo. Faço uma correntinha, venho aqui nesse próximo espaço e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, no próximo espaço faço 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, faço uma correntinha, no próximo espaço faço um ponto baixo. Uma correntinha, no próximo espaço faço 7 pontos altos. Farei assim a volta inteira. Completei a 16ª carreira e a peça ela fica assim. São 24 leques aqui de 7 pontos altos. Eu cortei o fio porque a próxima carreira eu farei com o fio branco, mas você pode fazer com a mesma cor. Então com o fio branco eu faço a laçada inicial, venho em qualquer um desses leques. Aqui no primeiro ponto do leque, pegando apenas as alças de trás do ponto. Aqui em cima tem 2 alças para formar o ponto baixo, aliás, para formar o ponto alto. Então aqui na alça de trás, passei a agulha, vou puxar o fio. Faço um ponto baixíssimo, aqui formou uma correntinha. Faço mais 2 correntinhas para ter o equivalente a um ponto alto. E faço uma correntinha de espaço. Laço, venho no ponto seguinte, pegando apenas as alças de trás, faço um ponto alto. Eu não pulei nenhum ponto da base. Faço uma correntinha, já no próximo ponto, pegando apenas as alças de trás, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, no próximo ponto, pegando apenas as alças de trás, faço um ponto alto. Farei isso em todos os pontos aqui do leque. Sempre pegando a alça de trás do ponto alto. Fiz um ponto alto aqui no último ponto, sem fazer nenhuma correntinha de espaço. Já laço, vou pular essa correntinha, ponto baixo e a correntinha, um ponto alto do próximo leque, pegando apenas as alças de trás, faço um ponto alto. Faço a correntinha, no próximo ponto faço um ponto alto. Sempre pegando a alça de trás. Eu farei assim em todos os leques aqui da carreira. Ponto alto sobre ponto alto, com o espaço de uma correntinha entre eles.
Já entre um leque e outro, eu não faço nenhuma correntinha. Mas caso você ache que a peça está se fechando, porque ficou faltando pontos, você pode colocar uma correntinha aqui no intervalo. É só testar. Vai fazendo e se você achar que a peça está se fechando, você coloca a correntinha de espaço. Encerrei a 17ª carreira e cortei o fio branco. A última carreira eu farei com o fio azul. Então eu fiz a laçada inicial e em qualquer um dos leques da carreira anterior, venho aqui no primeiro espaço de uma correntinha e vou puxar o fio. Faço um ponto baixíssimo, formo uma correntinha. Essa correntinha eu vou contar como ponto baixo. Então faço mais 3 correntinhas. Retorno para essa correntinha que equivale ao ponto baixo. Passo a agulha por dentro dela, vou puxar o fio e faço um ponto baixíssimo. Formou um picô. Passo para o próximo espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Retorno no ponto baixo, passo a agulha por essas 2 alças aqui do ponto baixo. Vou puxar o fio e faço um ponto baixíssimo, formando um picô. Passo para o próximo espaço e faço um ponto baixo. E faço a repetição. São 3 correntinhas. Volto no ponto baixo. Puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Passo para o próximo espaço. Faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Volto no ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Passo para o próximo espaço, sempre pulando aqui o ponto alto. Faço 3 correntinhas, retorno no ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Passo para o último espaço aqui do leque, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixíssimo, formando o último picô do leque. Faço um ponto baixíssimo aqui nesse intervalo, entre um leque e outro. Fiz um ponto baixíssimo, passo para o próximo espaço e faço um ponto baixo. E aqui faço a repetição. São 3 correntinhas e um ponto baixíssimo formando um picô. Em cada espaço do leque eu faço um picô. Entre um leque e outro eu faço um ponto baixíssimo. Essa é a repetição do acabamento. É só fazer assim por toda a volta. Em seguida corta o fio e faz os arremates. Então retorno no final da carreira e vou mostrar como a peça ficou. Lembrando que quando você fizer o último, entre um e outro eu faço um ponto baixíssimo. Da mesma forma que eu fiz aqui. Eu fiz acabamento pela volta inteira, cortei o fio e fiz os arremates. A peça está concluída. Ela ficou com 50 centímetros de diâmetro. Se você quiser fazer maior, é só seguir como eu ensinei aqui nessa base. É só fazer mais carreiras antes do acabamento. Se quiser utilizar esse mesmo passo a passo para fazer um tapete, você vai trabalhar com o barbante número 6, ou o barbante número 8, ou o barbante número 10. Se quiser fazer um centro de mesa menor, uma toalhinha, você pode utilizar fios de espessura menor que o barbante número 4. Aqui eu trabalhei com 2 cores, mas você pode fazer com uma cor só ou com uma variação maior de cores. Aí fica da sua preferência. Então eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que quando for possível eu respondo. Eu agradeço muito a atenção de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.